A aprendizagem de uma língua estrangeira vai muito além da gramática e do vocabulário. É também um convite ao diálogo com outras culturas e uma ferramenta poderosa para ampliar os horizontes dos nossos estudantes. Hoje vamos conversar sobre como o ensino de língua espanhola, dentro do componente de linguagens, pode ser uma ponte para o protagonismo juvenil, o respeito à diversidade e a formação cidadã. Olá, querida professora, querido professor. Eu sou Alessandro Crisóstomo, editor sênior da Saber Educação, empresa a qual as editoras Saraiva, Ática e Scipione fazem parte. E hoje estou aqui com Wagner de Souza Santos, um dos autores da obra de língua espanhola da coleção Identidade Saraiva. Wagner é bacharel em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e licenciado pela Universidade Paulista, a Unip São Paulo. É coordenador e professor de língua espanhola na rede particular de ensino, autor de livros didáticos e pesquisador de interculturalidade e materiais de gramática para o ensino de espanhol como língua estrangeira, o ELE, e inteligência artificial. Wagner, seja muito bem-vindo ao nosso papo. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar com você, professor, professora que nos assiste. E nesse momento especial, apresentando a nossa obra, está aí para você. É um convite muito esperado por nós autores. Maravilha, seja bem-vindo. E vamos aqui começando com algumas perguntinhas, né? A primeira pergunta que eu queria trazer para o nosso papo é a questão de caminhos, de estratégias. Então, pensando na aprendizagem de língua espanhola, como aproximar os estudantes brasileiros das culturas de países hispânicos? Como fazer essas pontes e trazendo ele para esse diálogo intercultural? O que a gente pode pensar a respeito dessa primeira questão aí? Falar de aproximação cultural, né, entre Brasil e os países que falam espanhol oficialmente, inevitavelmente passa pela compreensão da nossa própria identidade. Então a gente tem hoje, são 21 países que falam espanhol oficialmente, 19 deles estão aqui na América Latina, e o Brasil, como o único país de língua portuguesa, nessa região de contato, e que ao mesmo tempo traz uma herança colonial e muitas vezes não se reconhece como latino-americano, né? Então, a nossa proposta, e essa é uma aposta que temos no Sínteses, é estabelecer um diálogo sempre considerando o que os nossos estudantes já trazem de conhecimento prévio, a partir de peças culturais, produções que de alguma forma consigam estabelecer um diálogo entre o que é produzido aqui no Brasil, né, no português brasileiro, e que isso sirva de ponte e entrada para que os nossos estudantes consigam compreender as produções culturais em língua espanhola, especialmente da América Latina. E compreender nossos vizinhos um pouquinho melhor. Los hermanos. Os irmãos. E aí a gente fala muito sobre diversidade cultural, né? A obra Sim. aborda muito essa diversidade, propõe a síntese aí dessa diversidade. E eu queria trazer uma outra palavrinha-chave para a nossa conversa, então, que é a questão da formação cidadã. Né? Como estabelecer que esse desenvolvimento, essa abertura para uma diversidade cultural vá construir essa formação cidadã. E aí você falou sobre a valorização das identidades, né? Esse processo ajuda a combater estereótipos? Em que medida? Como é que isso pode ser conduzido pelos professores? É fundamental trabalhar, né, primeiro com essa reflexão crítica. Você, professor, você, professora, vai identificar na nossa obra muitas oportunidades de produção crítica, de reflexão sobre processos identitários. Inclusive, a nossa obra, a primeira unidade já abre para falar de identidade. Eu preciso olhar para mim como cidadão, como esse sujeito, né, que tem diferentes referências, para poder olhar para o outro. E nesse movimento em que eu olho para mim, olho para o outro a partir da língua, eu consigo agir de forma crítica para modificar o meu ambiente. A síntese traz oportunidades concretas para que esse estudante consiga agir de forma consciente e reduza estereótipos. Né? Muitas vezes, ainda no nosso imaginário, como brasileiros, existe uma associação com o espanhol correto, com o espanhol com mais valor, e geralmente está associada a um espanhol europeu.
né? Nós temos aqui na América Latina produções importantes, Nobel de Literatura, grandes universidades com pesquisas científicas, e muitas vezes a gente, pelo julgamento equivocado, perde essa oportunidade, né, de olhar, enriquecer o nosso pensamento, aprender com o outro. Então, o tempo inteiro, desde a abertura das unidades, a gente abre com perguntas reflexivas, perguntas também muito acolhedoras, que vão considerar o que o nosso estudante conhece, mas também prepará-los para ver essa América Latina de uma forma diferente, menos estereotipada, menos tacos, burritos, né? Quando se fala menos tango, não que isso não seja importante, mas há outras manifestações culturais e produções mesmo, vozes importantes que precisam ser ouvidas. E na obra tentando quebrar um pouco com essas imagens estereotipadas, né? E eu achei interessante que a própria coleção já traz um pouco isso no nome, identidade, construção da identidade, né? Isso é bem interessante de fazer essas ligações aí, né? E aí, como é que isso pode impactar também na escolha desses estudantes, tanto pessoais como profissionais? Isso acaba enriquecendo, né? Eles enquanto cidadãos, enquanto ser humano, né? O contato com essa diversidade linguística e cultural. De que maneira que as aulas de espanhol também contribuem nesse sentido? É o que a gente É, começou falando, né? Aprender espanhol não é só aprender uma gramática, uma claro, forma de falar, mas tem todo um processo ali de entender a cultura e assimilá-la, ao mesmo tempo que eu entendo que a minha pode ser diferente e comparar com ela, exatamente. Eu acho que né? a compreensão da linguagem, das múltiplas linguagens, você, professor, você, professora, vai encontrar diversas linguagens que vão desde a linguagem musical, a linguagem artística, cinematográfica. Então, a gente se apropria e traz isso para a obra porque entende, né, como autor, que isso é importante para o aluno. Então, há dois pontos importantes que a gente considera. O primeiro é desenvolvimento pessoal. Entender que a língua ela não é um fim em si mesma, ela é um meio que Uhum. vai permitir a esse estudante ter acesso a outros saberes, a outras culturas, falar outros idiomas, e especificamente língua espanhola, vai abrir esse universo para uma compreensão muito maior de quem somos, né? Isso modifica a autoestima desse estudante, amplia possibilidades de atuação no mercado de trabalho, Uhum. e para questões pessoais também, que envolvam desejos, sonhos, né? Eu, como professor de espanhol, eu lembro dos meus sonhos e o quanto o domínio de língua espanhola me abriu portas para estudos, oportunidades acadêmicas. E a outra questão é o desenvolvimento profissional. Então, cada vez mais nós temos migrações, instalações de grandes companhias no Brasil, oportunidades de estudos acadêmicos fora do país. Então, Uhum. o domínio da língua influi tanto na parte de autoestima quanto no desenvolvimento acadêmico desses estudantes. E ampliando os horizontes também, né? E muitas vezes alguns pensam, não, eu só preciso do inglês, mas de repente o espanhol pode ser uma porta de entrada para grandes oportunidades. Ainda mais hoje que a gente tem um crescimento de usuários, né? O último relatório do Instituto Cervantes, de 2024, já menciona mais de 600 milhões de falantes de espanhol no mundo. Então, a gente está falando de uma língua que cada vez mais ganha um status, né, de língua global, é a segunda língua mais utilizada na internet, e claro que isso também traz oportunidades, e eu sempre digo que são oportunidades que vêm associadas a valores importantes para os dias de hoje. Então, a gente precisa aprender a conviver com o diferente, a gente precisa conhecer o que é diferente, e Síntese o tempo inteiro faz esse convite, não só ao estudante, mas a você, professor, professora também que nos assiste. E é uma obra muito potente, né? O que a Hum. gente costuma dizer. E o segundo idioma mais falado na internet. É o segundo idioma mais falado na internet. Olha que Então a língua vem interessante, ganhando um né? status de língua franca, Uhum. né? E Não é a mais falada no mundo, mas no ambiente digital no ambiente ela digital. até ultrapassa outras, né? Isso, por conta da produção acadêmica. Pronto, está respondida a questão anterior também.
Então, vem crescendo vertiginosamente pelo próprio avanço das tecnologias, e a juventude em si, né, hoje está na internet. Então, eles gravam, eles produzem conteúdos, eles consomem conteúdos, leituras. A parte acadêmica também é muito importante. Então, países como Colômbia, México, Argentina são países que trazem uma colaboração cultural muito importante também. Pesquisas que não têm a ver somente com língua, mas também com diversidade, pesquisas no âmbito social. E, mais uma vez, dominar a língua espanhola é ter acesso a essas produções e escolhas. Eu digo que é você ter autonomia para decidir, né? O que você vai ler, o que você vai consumir, que tipo de filme você quer assistir. Séries. Séries. Aquelas séries intermináveis, né? Tô lembrando de uma Sim. delas que eu não vou citar, mas que eu acompanhei até o final e tinha temporada última. Aí você vai ver, são 2 temporadas, são 2 partes. E é empolgante, você se envolve naquela história mesmo. E não só com a história, mas com a cultura e com a língua, acaba criando uma conexão com aquilo. Então, já que a gente falou de internet, eu queria trazer um pouco dessa questão também nos ambientes digitais. Um pouco da uma continuação do que foi falado anteriormente, como que o professor de língua espanhola pode aproveitar essa linguagem dos blogs, dos podcasts, de redes sociais, estimulando, né, incentivando essa produção autoral dos estudantes também, como uma estratégia de ensino, como uma estratégia de apresentar essa língua para eles. Como é que você lida com isso na obra? Puder comentar Eu um sou pouquinho? professor da educação básica, né? Sou professor do Sim, sim, ensino está. médio há 16 anos. Já deu 7 aulas hoje, né? Já trabalhei 7 aulas hoje, antes de estar aqui. E o que a gente vê todos os dias é um contato cada vez mais massivo desses jovens estudantes do ensino médio com o ambiente digital. Então, é um ambiente muito familiar, tanto em termos de produção, né, como em termos de consumo. E o que fizemos foi trazer para a obra esse recorte, que é muito amplo, mas a obra traz, de uma forma também muito significativa, textos reais, e aí eu estou falando texto no sentido amplo, tá? São textos multimodais, textos orais, textos escritos, de diferentes fontes, diferentes países, mas que têm uma significância dentro do ambiente digital muito grande. São blogs, tem um que eu gosto muito dentro da obra, de uma influencer peruana de Quechua, é uma menina indígena, uma jovem, Soledad, e ela conta a rotina dela como influencer, né, nos Andes peruanos. Então tem blog, tem entrevista, podcast, campanhas. Quebrando um pouco desse eixo colonial, né, de só entender o espanhol da Espanha, mas a gente estava Exatamente. conversando anteriormente sobre o conceito de decolonialidade, né, e o quanto que isso foi desenvolvido pelos autores de maneiras diferentes. Como é que vocês desenvolveram esse A conceito? gente traz de uma forma muito intencional, né, a decolonialidade, inclusive é um dos 3 pilares teóricos metodológicos dentro da nossa coleção, porque entende-se que mais de 600 milhões de falantes de espanhol no mundo, são 21 países que têm o espanhol como língua oficial, é óbvio que temos uma língua heterogênea e a gente precisa colocar em xeque algumas verdades absolutas que a gente traz ainda da herança colonial. Então, Aquela ideia de que tem o espanhol da Espanha e o espanhol latino. Não é isso, não Exatamente, é de que assim, né? existe um espanhol ideal, que geralmente está associado ao espanhol europeu, e que tudo que se fala fora da Europa tem menos valor. Inclusive, vale a pena citar Guiné Equatorial, que é um país africano que tem o espanhol como língua oficial, e muitas vezes é deixado de lado. Então, a gente traz na nossa obra textos que são de circulação pública. Você, professor, você, professora que está nos assistindo agora, se você clicar no link aí no eDocente, você tem acesso às produções integrais, aos links, aos vídeos, aos podcasts que a gente utilizou na nossa obra, porque a gente entende que o aluno precisa ter contato com as produções do mundo real. Durante muito tempo fez-se livro didático, com recortes, simulações, e aí vinha aquele questionamento. E na vida real? Eu
precisei fazer uma viagem, atender uma ligação, eu convivo com um aluno imigrante aqui no Brasil e eu não entendo o que ele diz. Então, por que isso acontece? Muitas vezes existe um distanciamento entre a produção real de textos, essa circulação, né, pública, e que os materiais trazem. E aí eu garanto para vocês, são mais de 40 textos, entre textos orais e escritos, que a gente selecionou. É uma curadoria muito especial para que você, professor, você, professora, e especialmente o nosso estudante do ensino médio, todos tenham acesso a produções reais, né? E vale a pena frisar, né, que são objetos educacionais digitais autorais, né? Não vai te mandar para um link qualquer na internet. Exatamente. For criado, pensado exatamente para se encaixar bem naquele contexto do livro ali. Existe uma curadoria muito séria, é um trabalho com muita ética e muito cuidado, pensando na formação integral, formação cidadã do estudante do ensino médio. E você falou agora há pouco, e eu vou pegar esse gancho, sobre situações reais, né? Então a gente viu que o ensino da língua espanhola amplia o repertório cultural, abre portas para o futuro de situações acadêmicas e até mesmo pessoais, mas pensando no preparo para situações reais de comunicação, né? Como é que a gente pode entender a aprendizagem da língua espanhola, como que isso contribui para esse estudante, e até pensando em exames de provas como o Enem também, como é que a gente pode chegar até isso? A obra traz de forma progressiva os conteúdos linguísticos, né, que partem desses textos reais. Então, aos poucos, ele tem contato com a gramática, que é apresentada também de forma indutiva, né, para que esse aluno o tempo inteiro esteja motivado e seja provocado a chegar às regras de funcionamento linguístico, mas tudo isso também dentro de um contexto. O livro traz uma seção específica para a preparação para os exames, né? Especificamente para o Enem, vestibulares, com provas anteriores, simulados, e entende que, a partir da obra, o nosso estudante vai desenvolver habilidades e competências necessárias, e não é só para fazer o exame. O exame é uma parte necessária, mas a gente sempre pensa de uma forma mais ampla. Com acesso à universidade, que tipo de pesquisa o nosso estudante vai precisar fazer? Curadoria. Então, temos uma seção específica que vai trabalhar com conteúdos linguísticos. O livro, nesse sentido, é muito claro. Todo mundo consegue identificar onde está a seção, mas nós temos, sim, essa preocupação, além dos projetos integradores que também trazem situações reais de comunicação e aplicação prática. Então, não é só um projeto interdisciplinar. Os projetos, eles têm uma intencionalidade pedagógica e um objetivo muito claro, que é uma atuação no entorno, uma atuação na comunidade da qual esse estudante faz parte. E aí a gente consegue perceber uma concepção muito ampla, né, que vai desde as situações práticas do cotidiano de um estudante se deparar com outro estudante que é estrangeiro e que precisa estabelecer uma comunicação ali, até o momento em que ele vai para a universidade, precisa se apropriar de textos acadêmicos, até a vida profissional. Então eu queria só finalizar a nossa conversa aqui, você trazendo um pouco quais seriam então os recursos, propostas e estratégias didático-metodológicas que você julga essencial, como sugestão, como uma última mensagem para os professores que estão nos assistindo, que você acha que são essenciais para esse trabalho com a língua espanhola? Eu acredito muito na escuta. Então, você, professor, você, professora que está hoje na sala de aula, a nossa maior riqueza é a interação com os estudantes. A gente brincou há pouco tempo, que eu dei 7 aulas hoje antes de vir para cá. Tudo acontece ali. Então, uma curadoria baseada na escuta, uma proposta com intencionalidade pedagógica, pensando no protagonismo desse estudante, com o apoio de recursos, e aí vale a pena mencionar que nós temos um manual do professor geral e um manual específico com dicas, recursos e oportunidades de desenvolvimento acadêmico, inclusive para você, professor e professora que está nos assistindo. Eu acho que é essencial. Não dá para a gente distanciar o trabalho editorial. Uma bibliografia comentada, sugestões para desenvolvimento profissional. Não dá para a gente trabalhar na sala de aula
com esse distanciamento do que é feito hoje em termos de pesquisa, e a síntese traz isso de uma forma muito direta. Eu entendo como professor que nós muitas vezes não temos esse tempo, então foi pensado com muito carinho para que esses professores de fato consigam se desenvolver. E o manual acaba tendo um caráter formativo também, de reintroduzir discussões acadêmicas, teóricas, que às vezes o professor, na correria do dia a dia, não tem um contato tão constante, né? Em Claro, relação muitas àquilo. vezes é muita prova para corrigir, É. né? São muitos A alunos aula vai para cuidar. preparar. Então a gente fez essa curadoria pensando também na praticidade, porque o dia a dia da sala de aula é bastante corrido para todo mundo. Maravilha, Wagner, muito obrigado. A gente vai encerrando por aqui a nossa conversa. Muito obrigado a você pela presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer apresentar essa obra tão potente para vocês, professores. Obrigado a Saber, a editora Saraiva. Maravilha. E obrigado a você também que nos acompanhou. E se você gostou do nosso conteúdo e quer saber mais sobre a coleção Identidade Saraiva de Língua Espanhola, acesse o nosso site do Edocente ou escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você terá acesso à obra na íntegra. Acompanhe também nossas redes sociais, @edocente e @saberedu. E em breve voltamos com mais conversas com autores e autoras incríveis como a de hoje. Até a próxima!